Ora, nós hoje vamos ter aqui uma apresentação em slides e então os nossos irmãos nós neste manual da Escola Sabatina que temos estado a acompanhar neste trimestre, já, se quiserem, também podem descer. Se quiserem. Temos estado, como dizia eu, a acompanhar e a fazer algumas incursões, tanto no livro de Daniel, como também no livro de Apocalipse. E talvez não sejam assuntos fáceis para trazer aqui a um sábado de manhã, em que talvez necessitem de mais tempo, necessitem talvez de mais frescura mental de outro momento, para podermos compreender o que os livros proféticos têm para nos dizer. Mas mesmo assim, e porque de vez em quando achamos que é o momento para podermos meditar e falar de alguns assuntos, eu arrisquei e decidi partilhar com todos esta manhã apenas um capítulo do livro de Daniel, o capítulo 7. O livro de Daniel, talvez a sua secção que tenha a ver com uma profecia mais distante, seja a sua parte final. E por isso, antes de iniciarmos mesmo no capítulo 7, há alguns elementos com que vamos chocar já a seguir e que são suscetíveis, são necessários serem compreendidos, serem interpretados. E a interpretação das profecias deve ser feita pela própria Bíblia. E, portanto, nós vamos, logo no início do capítulo 7 de Daniel, vamos ver a palavra ventos. E por isso eu trouxe aqui um texto que diz: "E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão." O profeta Jeremias, no capítulo 49 e no versículo 36, ajuda-nos aqui a perceber que ventos, numa profecia, numa visão simbólica, indicam movimentos diplomáticos ou militares, ações políticas que realmente vão movendo a história, vão desenrolando a história. Vamos também ver grandes animais e vamos ver o mar de onde estes animais saem. É o próprio livro de Daniel que nos diz que eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. No próprio capítulo 7, mais à frente, depois de falarmos nestes animais. E o mar, em seguida, declarou-me mais o anjo: "As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra." Apocalipse 17:15. O apóstolo João, recebendo também aqui da parte de Deus uma profecia, também nos ajuda aqui com uma profecia. Esta prostituta aqui representa a igreja, mas a perversa, a igreja política, a igreja poder político. Mas o mar representa as multidões, os povos, as nações, as línguas de toda a terra, as águas, as muitas águas. Então, na segunda visão de Daniel, que se inicia no capítulo 7,
começa no versículo 1 do capítulo 7, dizendo: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Se alguém, ou seja, se todos nós também tivermos a necessidade, ou talvez a vontade de ir acompanhando os versículos bíblicos também nas vossas Bíblias, façam-no. Porque aqui é mais fácil para irmos avançando mais rapidamente, mas também é importante que possamos compreender nas nossas próprias Bíblias realmente se tudo bate certo com o que vai sendo dito. Então, o que é que Daniel viu nesta visão? Na minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. E então vi 4 grandes animais diferentes uns dos outros que subiam do mar. Já podemos aqui fazer alguma interpretação. Os animais que subiam do mar. O mar, os povos, as multidões, o mundo, esta terra onde nos encontramos. Os 4 grandes animais, como vimos a interpretação que Daniel próprio recebeu, refere-se a 4 reinos. Avançando para o versículo 4, o primeiro desse animal assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés somente e como ser humano e recebeu um coração de homem. E continuei a olhar e vi o segundo animal parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que lhe foi ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Versículo 6 continua: e continuei a observar e vi outro animal. Este era semelhante a um imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões tive durante a noite, vi ainda um 4º animal horrível, apavorante, extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente as suas vítimas e pisava tudo o que sobrava. Este animal era diferente de todos os anteriores e tinha 10 chifres. E enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para lhe dar lugar. Esse chifre, que surgiu entre os demais, tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Nós temos então perante nós os 4 animais descritos por Daniel. O leão com asas, o urso com as 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e asas, 4 asas, e o outro animal, que não era parecido com nenhum dos outros 3, que era diferente, que, como Daniel revelou, era especial, era algo que ele nem sequer conseguia bem compreender o que tinha visto. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, versículo 17. Vamos então ver o leão. O texto dizia, era como um leão e tinha asas de águia.
As profecias chegaram até nós, Deus deixou-nos as profecias na sua palavra e pede-nos para que nós continuemos a acompanhar, continuemos a estudar, continuemos a perceber, a tentar pesquisar, realmente para podermos com isto encontrar como os profetas no passado foram encontrando o momento que o mundo vai avançando e o tempo que todos nós precisamos para a nossa preparação individual e a nossa preparação como igreja. Voltando ao primeiro animal e fazendo agora a interpretação histórica, utilizando o texto da visão que Daniel recebeu, o texto bíblico, mas percebendo então para irmos encaixando na realidade deste mundo, realmente a profecia que Deus entregou a Daniel. O profeta Abacuque já tinha dito que porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Temos aqui já uma ajuda. Os caldeus. Os caldeus, se recordam, foi o povo babilónico. Se procurarem, até se fizerem uma pesquisa sobre o povo caldeu, encontrarão a resposta, encontrarão esta aproximação desta região e daquele tempo com, então, a Babilónia, que é, então, o primeiro animal, o primeiro reino, o primeiro império, o primeiro grande império, do ano 605 a.C. a 539 a.C. Foi também o mais curto. Foi um império, um reino que viveu graças em especial a Nabucodonosor, o que realmente transformou e conseguiu dar toda esta potência à Babilónia. A seguir, esta Babilónia, como dissemos, que foi pouco mais de 60 anos que teve a sua vida. A seguir vemos então que temos um urso que diz que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. A Medopérsia é o animal que vem a seguir. É este império que surge e que já sem Nabucodonosor à frente da Babilónia, acaba por aproveitar. E será Ciro que se vai aproveitar e vai então, depois de já ter utilizado a sua força em outras guerras anteriores, mas diz-nos então que o urso é mais fraco e lento que o leão, porém mais voraz. Assim, os exércitos medo-persa, se bem que mais fracos e lentos nas suas conquistas, foram mais sanguinários e, de facto, devoraram muita carne, como Daniel tinha recebido na sua informação. E dizia eu, então, que estas 3 costelas são, então, as 3 grandes conquistas que Ciro realiza. Temos a Babilónia, como eu disse há pouco, que talvez tenha feito a diferença deste grande império quando Ciro a conquista, mas antes da Babilónia ele já tinha conquistado a Lídia, que é o território onde hoje temos parte da Turquia e parte também
de algum território ali já para a zona do Médio Oriente. E, portanto, temos então este grande, como ele também ficou conhecido, que consegue, já com mais tempo, portanto, este reino, este império, durou mais tempo do que o primeiro, e consegue ter o poder e domínio sobre o que era o mundo daquele tempo, e consegue dominar pela sua força, pelo seu poder, todo o território que existia, território realmente importante, que contava para a influência daqueles tempos. As Três Costelas referem-se, portanto, temos vários analistas, vários teólogos que nos ajudam a compreender. Eu vou, neste momento, nomear aqueles a quem recorri para poder partilhar estas palavras convosco esta manhã. Eu tenho comigo em casa o livro Daniel Revelado, do pastor Roy Alan Anderson, publicado em 1953 pela publicadora Atlântico. E tenho também Profecias Cronológicas na História da Salvação, do pastor Ernesto Ferreira, publicado em 1980, também pela publicadora Atlântico. Um é português, e conhecemos muito bem. O outro é australiano, que teve um forte papel no Adventismo e na teologia, em Andrews, e, portanto, são claro, dois autores que nos podem ajudar, se tiverem estes livros, se os quiserem procurar, a podermos interpretar melhor aquilo que realmente a profecia de Daniel nos quer dizer, a história que nos quer contar, aquilo que nos quer chamar a atenção. Eu ia só voltar atrás porque há aqui um aspecto importante. O texto diz que se levantou de um lado. O lado é o lado que lhe deu mais força, que lhe deu mais poder, que lhe deu mais vigor. E esse lado acabou por ser o lado persa. Este lado persa foi sem dúvida, foi de onde Ciro realmente iniciou o seu percurso, e foi com certeza a Pérsia que naquele tempo tinha a força e o domínio para se poder impor mais do que a média. E agora chegamos a este animal que tinha 4 asas de ave e também 4 cabeças, e diz que lhe foi dado domínio. Nós estamos a falar de um grande imperador que ficou na história. A história universal fala que Alexandre Magno percorreu com o seu exército mais de 8.000 quilómetros em menos de 8 meses. Que incomparável marcha triunfal. Um dos tomos da História Universal, na página 216, tem esta descrição. Alexandre Magno foi o grande imperador grego. Foi aquele que conseguiu juntar o que até à altura a Grécia era apenas cidades-estados. Ele iniciou ao juntar as suas cidades-estados na Macedónia, e a partir daí, Alexandre o Grande, numa campanha relâmpago após outra, conquistou rapidamente grande parte do mundo conhecido. E de seguida temos aqui algumas datas das grandes conquistas de Alexandre Magno até à sua morte. Ele morreu muito novo, e durante este curto tempo de vida, ele alcançou o que o Império Grego dominou todo o mundo importante na época. Implantou fortemente a sua cultura, a sua influência. Impôs também pelo conhecimento, pela sabedoria. Porque os gregos
nesta altura, são talvez vistos como o povo com mais conhecimento adquirido até então. Como viram, Alexandre Magno morreu muito novo. E 4 generais, a seguir à sua morte, durante um período mais ou menos de 20 anos, instalou-se quase uma guerra civil em todo o Império Grego. Até que houve um momento em que estes 4 generais acabaram por dividir o Império. E por isso, este animal, com as 4 cabeças, querem se referir a estes 4 generais que acabam por dividir o Império Grego. Ptolomeu, que acabou por ficar com a região do Egito, a Palestina e uma parte da Síria. Cassandro, que ficou então com o essencial do que era o início do Império Grego, a Macedónia. Lisímaco, que ficou com a Trácia e parte da Ásia Menor. E Seleuco, que ficou com a parte da Ásia Menor, parte da Síria e regiões mais a Oriente. E claro que estão a ver que este império, com a desunião, é mais que sabido que qualquer coisa que já esteve unida e que depois sofre uma desunião, fica mais fraca, mais frágil. E por isso o Império Grego acaba por dar lugar a este 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Sabemos então que, pela profecia, pela história, que encontramos então Roma, o maior império, o mais longo, que se aproveita da fraqueza do Império Grego, da divisão que aconteceu dentro dele, para se poder impor pela força, pelo ímpeto, pelo símbolo daquilo que Roma representava. Iniciou no ano 168 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo. É, sem dúvida, o mais longo império. O primeiro teve pouco mais, como dizia, de 60 anos. Os outros dois entre 100, 180, 200 e poucos anos. E este, bem mais de 500 anos. Quanto aos 10 chifres, correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Daniel viu este animal com 10 chifres. E não estava a perceber o porquê, a razão. Este reino de Roma, como todos os outros, também chegou ao seu fim. E iniciou o seu início do fim com o que ficou conhecido na história universal como as invasões bárbaras. Povos que começaram a combater este império, começaram a combater os exércitos romanos a partir do centro-norte da Europa. Podemos incluir onde hoje se encontra a Alemanha, territórios mais a norte da Alemanha, talvez alguma parte da Escandinávia. E estes 10 chifres correspondem então aos 10 reis, aos 10 reinos que acabaram por se dividir. Todo este era território do Império Romano, com os povos bárbaros que começaram portanto, a vir destas direções. Eles deram então o nome e deram a sua influência, deram o seu, portanto, o seu nome e deixaram a sua marca nestes territórios. Como podemos ver,
os ângulos na região da Inglaterra, os francos em França, os visigodos no norte de Espanha, os suevos em Portugal, vândalos também no sul de Espanha, os germanos na Alemanha, os burgundos na Suíça, os ostrogodes na Áustria, os lombardos no norte de Itália e os érulos no sul de Itália. Estes reinos mostram que também, a seguir a um grande império, tudo pode ser colocado novamente em causa. Tudo pode... há sempre um voltar ao início. Há sempre uma política, como nós ouvimos hoje em dia, algumas vezes, que vem destes tempos, a política da terra queimada, para que tudo o que havia anteriormente, quem vem a seguir, destrói. Ou quem deixou, destrói, para que quem vem a seguir não possa encontrar nada que possa utilizar para seu proveito próprio. Podemos sempre trabalhar com estas duas facetas. Ao estarmos então agora aqui perante novamente estes animais e podermos aqui fazer já uma interpretação mais esclarecida sobre o que acabamos por observar, vemos então, eu aqui coloquei também uma pequena introdução à primeira visão que Daniel interpretou do rei que é na primeira parte de Daniel. Aquele sonho que todos nós conhecemos daquela estátua do rei Nabucodonosor. Aquela estátua em que a cabeça era em ouro, o tronco era em prata, a zona do ventre em bronze e as pernas em ferro. E temos também os mesmos animais, porque se referiam aos mesmos impérios. E é importante perceber que, relativamente a todos estes impérios históricos, influentes, eu vou só aqui iniciar esta leitura que eu a coloquei assim confusa, realmente para nos provocar também a nós esta ideia de confusão. Mas vamos tentar ler e, se quiserem, acompanhem também nas vossas Bíblias. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que surgiu entre os outros e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para lhe dar lugar. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Este outro chifre que surge no meio dos 10 chifres, que tinha olhos como um humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Mas eu continuei a observar por quantas palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção e fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Daniel, capítulo 7, versículos 8 e 11. Temos aqui uma ajuda à interpretação deste chifre diferente que surge neste animal, que representa o Império de Roma. E que depois de ter todo o Império ter sido dividido nos 10 reinos, este outro reino, este outro poder, surge diferente de todos os outros. É qualificado de uma forma diferente de todos os outros. Porque o seu poder é diferente de todos os outros. E temos aqui como podemos acompanhar
no estudo das profecias e acompanhando com a ajuda do Espírito Santo, através da interpretação da leitura bíblica, entendemos que este chifre é realmente o poder religioso político. Este chifre que quer voltar a ser a Roma que tinha acabado de desaparecer, a Roma, mas agora de uma forma diferente. Uma Roma que se quer impor através da religião, que quer obrigar que todos os outros a sirvam e a sigam, porque aquilo que ela diz e aquilo que ela fala, ela quer fazer acreditar a todos os que observam que ela fala a verdade. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel, capítulo 7, versículos 24 e 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Sabemos que mudou a lei. Alterou ali uns mandamentos. Fez ali uns ajustes. Porque se acha que tem esse poder. Por acaso também mudou os tempos. Porque também foi durante um imperador que esteve conotado com este Império Romano que o calendário se alterou. Que o tempo que existia até aquele momento passou a ser lido e vivido de outra forma. E também, só fazer uma ressalva aqui dos 3 reis que serão abatidos. Estes 3 reis são incluídos naqueles 10 em que o Império Romano se dividiu, em que a Europa se dividiu, e foram reinos que não estavam completamente de acordo com uma interpretação religiosa para a época que fosse condicente e que fosse aceite. Com certeza que hoje também não seriam aceitos. Estes reinos eram 3 reinos arianos, porque não aceitavam Jesus como Deus. Para eles, Jesus era visto como um ser criado. E por isso, estes 3 reinos acabaram por ser destruídos. Nós tínhamos muito que falar, como eu vos disse ao início, e poderíamos ficar aqui muito tempo, mas a ideia, sinceramente, não é essa. A ideia foi realmente trazer ao nosso contacto elementos bíblicos que são importantes, que em casa, em outros momentos de reflexão, possamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, possamos pôr em estudo no nosso dia-a-dia. A serva do Senhor diz: lede o livro de Daniel. Recapitulai ponto por ponto a história dos reinos ali representados. Contemplai os estadistas, concílios, e vede como Deus lançou por terra o orgulho e a glória dos homens. Testemunhos para ministros, na página 112. E já a finalizar, meus irmãos, Daniel acaba o capítulo 27 dizendo o seguinte: o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que seja esta a nossa confiança, que seja esta a nossa convicção. Que Deus nos ajude a podermos viver este dia que chegará em breve. Amém.